Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegamos então na quinta-feira, finalzinho do mês 24 de julho, e o presidente Pedrinho deu hoje uma longa entrevista coletiva. Foram 2 horas e 15 minutos de entrevista coletiva. Não vou trazer a entrevista toda. Escolhi 2 pontos para que nós possamos analisar, né? Pedrinho fazendo a defesa do seu mandato, falando de 777, de São Januário, de futebol, que é mais, e outros temas, dívida, né? Que o Vasco tem, a recuperação judicial que o clube está fazendo. Então, eu trouxe esses 2 trechos. É uma pergunta do companheiro Joel Silva e a outra do Pedrosa. Vamos lá. Eu não vou prever quando o Vasco vai ser campeão. A gente pode ter um parâmetro com e sem investidor, um prazo ali de quitação das dívidas, onde a gente vai ter um nível de receita melhor para ter um nível de prateleira de jogadores melhores. Essa questão de jogador de elenco é uma questão, por isso que eu falo que são variáveis difíceis de serem controladas, porque o Mirassol é um grande exemplo, um grande time que a gente vai enfrentar, né, daqui a 2 rodadas, que faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, que tem um ótimo treinador, mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol e botasse no Vasco, se eu contratasse com muito respeito a eu e todos eles que jogam muito, tá? Jogam muito. A torcida do Vasco não ia gostar. Quando eu falei, porque agora eu vou ter que entrar naquela do top 8. Quando eu falei, eu não sei se foi para você mesmo ou foi para a Aline, foi para você, né? Mas por isso que eu falo, as pessoas não querem olhar o contexto. Elas pegaram aquela frase e jogaram porque é bom. Ninguém avalia o que eu falei e no contexto que eu falei depois do 3-0 do São Paulo. Eu não vi um debate. Mas depois que a gente perde pro Independente Del Valle, vem o debate sobre o top 8. Para deixar claro, aquela declaração, eu coloquei o Vasco como se ele estivesse em 8º. Eu nunca comparei com esses times que têm um investimento maior. Eu quis comparar o Vasco em 8º com o restante das equipes que estão até a 20ª colocação, antes de começar o campeonato. E aí, todas as pessoas que eu faço exercício, esquece agora depois da derrota, que é ruim para essa avaliação, e não faça essa avaliação também depois de um 3-0 no São Paulo. Faça de cabeça fria. Você pega o Léo Jardim, compara com do 8º ao 20º. Você pega o PH, compara do 8º ao 20º. Você vai pegando jogador por jogador. A gente bate 6 ou 7 jogadores que são melhores. Nessa frase que eu falei para você, eu falei, o Vasco está entre os 8, querendo dizer do 8º para cima. O que vai fazer o Vasco terminar mais para frente ou mais para trás é o desempenho. Essa foi a minha frase. Essa foi a minha frase. Então, assim, só que isso, o contexto não serve, pô. O contexto serve quando eu tomo uma porrada num jogo, falar que eu falei que parece uma grande asneira. A outra coisa que você falou... o investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso. Se você trouxer o investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas. Porque você imagina um investidor chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui e o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então o ataque à dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande e a gente praticamente cai pela metade a dívida num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento você gera fluxo de caixa, porque o que sai é muito menor, e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo, porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil? Não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação? Não, eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis.
Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Você perguntou sobre... Eu não vou falar sobre... Claro que eu quero vender, assim, mas não adianta. Quantas vezes eu já vim aqui, né, o Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende, parece que eu não quero vender. A questão é a seguinte, se não tem investidor, vamos lá, não tem um investidor. O clube não precisa funcionar? Eu faço o quê? Ah, não tem investidor, eu vou ficar aqui sentando. Não busco recurso, não arrumo patrocínio. Cara, eu preciso pagar as contas. Então, o meu cenário, na minha cabeça, é o seguinte, se eu não tenho investidor, o que eu faço para o clube ser autossustentável? E a gente criou todo o processo, dentre eles, orientado pela Álvares Marçal, uma recuperação judicial. Então, mesmo que o Vasco tivesse 1 bilhão e 400 de dívida e não fosse SAF, fosse só associação, o Vasco teria que fazer uma recuperação judicial. Então, é isso que eu penso. Se o investidor chegar, eu acho que os processos são acelerados. E é o que eu desejo. O meu desejo é que apareça o investidor. A responsabilidade é grande para achar uma pessoa certa, um investidor certo. Só que, assim, a gente tem a G5 trabalhando nisso, com os NDAs, com alguns processos de avaliação dentro dos dados mais para frente, mas quando tiver uma proposta, quando tiver um investidor, que é o que eu desejo. Agora, se as pessoas querem acreditar ou não, eu não tenho como fazer isso. Não tem como. Só vão acreditar quando tiver vendido. Então, se eu não estou vendendo, é porque eu não quero vender. Então, é isso. O torcedor não esperava título. Eu acho que o torcedor não é burro. E às vezes a gente fala sobre o Vasco competiu com o Flamengo, Botafogo e Fluminense. Não. O torcedor só esperava uma gestão mais decente, principalmente parar de ser chacota. Porque hoje o Vasco é chacota no futebol brasileiro, infelizmente. Segundo ponto é São Januário. Eu acho que a reforma de São Januário não é um aspecto só para agora, mas para os próximos 100 anos do Vasco da Gama. E até a questão do investidor que o Joel falou. Então, desses 4 pontos que eu citei aqui, um foi concluído e os outros 3, o primeiro, gestão de futebol, bem aberto, bem longe de ser algo aceitável. Segundo, São Januário, nebuloso, talvez caminhando a passos largos para o que o torcedor esperava. E o terceiro, a questão do investidor. Mais do que vender, a gente quer saber qual é o modelo. Então, faltando 1 ano e meio para o fim da sua gestão, ainda mais no aspecto político ao Vasco da Gama, a pergunta é, como e se o Pedrinho vai conseguir cumprir essas missões com o torcedor? Porque falar de futuro, nesse momento, é até mais importante do que a gente ficar pensando no passado para a cabeça do torcedor. Obrigado. Pedrosa, assim, são 4 pontos importantes. Eu não vou ser... Vou usar a palavra radical, mas não serve não, tá? Só para que não veio outra palavra. Eu não vou ser tão radical. O primeiro ponto que você falou, questão da 777, eu acho que foi isso, assim, não foi nenhuma retomada. Eu fui obrigado, no bom sentido, a entrar com a ação orientado pelo meu jurídico. Nunca foi a minha intenção, né? Eu não entrei para que tivesse que a empresa falisse. Se você pegar minhas falas na campanha, sempre foi de colaborar, contribuir, e uma outra palavra que eu usei, cobrar, colaborar e contribuir. Só que aconteceu tudo diferente e eu tive que, obviamente, entrar com a liminar e hoje estou aqui. Com relação ao futebol, eu concordo, mas tiro o peso disso, porque eu acho que também, devido ao sucesso que eu fiz na televisão, comentando, se criou muita expectativa através do conhecimento que eu poderia chegar ali e o futebol ia voar. E eu entendo que comentar é uma coisa e você ter nas mãos a receita para fazer futebol é diferente. Acho que a gente pode melhorar muito no futebol nesse aspecto. Mas não acho que os departamentos, os processos são desastrosos. Como a minha figura ela vem da associação pela intervenção, as pessoas acham que não tem profissionalismo, que não existe compliance, que não existe governança. Muito pelo contrário, existe muito profissionalismo. Existe todos os departamentos que existem no futebol existem aqui. Todos eles acertam, todos eles erram. A gente tem que ir na métrica financeira, que é um peso, mas concordo que a gente pode melhorar muito. O outro aspecto do estádio, na realidade, quando eu entro para me tornar candidato da associação, o projeto era o estádio, estava tudo muito bem encaminhado, já falei isso de forma anterior. Desejo que isso aconteça, a gente tem uma opção de compra
com um investidor de 100% do potencial. Ele tem um prazo de 90 dias para executar, já se passaram 30, faltam 60. Dentro desses 60, se ele não exercer, a gente volta para cá para buscar outros investidores. O ideal é que a gente consiga fazer isso para que a gente possa, de uma vez por todas, dar início às obras. Em nenhum momento eu enganei, tudo que eu falei desde o início foi verdade. O outro aspecto, o último que você falou... o modelo de investidor acaba que a gente tem que ouvir também do investidor o que ele propõe, que ainda não teve isso. Eu posso ter um investidor que chegue aqui, que queira ser um investidor e que queira um retorno financeiro. Pode aparecer um investidor que queira comprar uma porcentagem da base e a gente tem que fazer o cálculo de quanto a gente vende por tantos anos para fazer uma métrica para venda. A gente pode ter o investidor que chegue e queira comprar os 70%. Tudo isso é discutido. O Vasco está muito aberto. A gente não fechou um modelo, até justamente porque a gente precisa de dinheiro novo. Então está aberto para a gente ouvir o que pode ser, o que pode gerar receita nova para o clube dentro do investimento. Então o Vasco está aberto para escutar qualquer tipo de modelo. É lógico que se for um modelo X, o modelo que vai ser compra, tem ali pré-estabelecido alguns critérios de cumprimentos, de governança, de pagamento de dívida, alguns aspectos. Se for compra da base, tem alguns aspectos. Mas a gente precisa ouvir do investidor. Então, assim, se isso vai fazer, entrando só no teu raciocínio, a questão da reeleição ou não, eu não estou preocupado com a reeleição. Eu não estou preocupado. Assim, eu entrei para fazer um trabalho, o meu trabalho acabou que ele pulou de lado, né, que era para a associação, e ele veio para cá, e eu estou tentando fazer o meu melhor e vou fazer. Ao término disso, se eu chegar à conclusão com o grupo que eu vou tentar a reeleição, ok. Se eu chegar à conclusão, cara, não quero mais, não quero mais. Eu nem procuro tocar nesse assunto para não trazer mais ainda a política para dentro do clube. Mas a minha intenção é fazer o melhor. E eu estou tentando fazer, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Se você falar assim, o que você pode fazer? Em termos de dedicação, eu estou fazendo o máximo. O que eu posso mudar são algumas estratégias que não deram certo em alguns aspectos, como você falou no futebol, e tentar melhorar. E pode ter certeza que a gente ouve muitas críticas, e críticas boas que fazem a gente se exercitar. As críticas que a gente vê que tem viés político, que tem, sabe, que quer buscar like, a gente não dá valor. Mas as críticas realmente que fazem a gente raciocinar, a gente ouve sim, de você e de muitos outros que estão aqui também. Aí então, o presidente Pedrinho, a entrevista, repito, tem 2 horas e 15 minutos. Ela está inteirinha na Vasco TV. Agora, a gente traz esse pedaço aqui que eu acho bastante relevante e até para não ficar uma coisa muito longa. Wellington, eu queria assistir o restante da entrevista. Vai lá no Vasco TV, que está toda a entrevista coletiva lá. Mas talvez esses pontos que a gente trouxe aqui sejam aqueles que mais mexem com o torcedor. Ter um time competitivo, não cair para a Série B, ter um investidor junto do clube, que mais? São Januário, sai quando a obra e até a questão de reeleição do Pedrinho. Deixe aí a sua opinião, é super importante e peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Wellington Campos FC, você não vai pagar nada, é 0800, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, você não sabe como é importante esse joinha e a gente bombando nesse vídeo aí, o YouTube vai mandar para outras pessoas também. E eu peço para você copiar o link, mandar para outros torcedores e pedir para se inscrever aqui, Wellington Campos FC. Tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte ao Pedrinho no comando do Vasco da Gama e do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.